Olá, muito bem-vindo novamente a esse canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comum, que são os cistos renais. Provavelmente você tem ou conhece algum parente, alguma pessoa próxima que tem um cisto renal, porque é uma patologia muito frequente. E tem 5 erros bobos que as pessoas cometem e podem trazer prejuízos à sua saúde, em especial à saúde dos rins. Tá? Então vamos lá, falar dos 5 erros mais bobos e os mais comuns até que as pessoas cometem em relação aos cistos presentes nos rins. Bom, a primeira coisa é que muita gente acha que cistos renais são a mesma coisa de pedra nos rins ou litíase urinária. Isto são coisas completamente diferentes. O que são cistos? Cistos são pequenas bolhas, ou seja, cavidades que são preenchidas por líquido e que são presentes nos rins. Podem ser oval ou pode ser arredondado esses cistos, tá certo? Então o componente no interior dos cistos é um componente líquido, tá bom? Ele pode ser solitário, ou seja, em número de um apenas, ou podem ter vários cistos em um ou em ambos os rins. Já a pedra nos rins, a litíase renal, ela é composta de um fragmento sólido, em geral por conta da união entre vários cristais, tá? Se a gente faz uma ingestão de água e de líquidos abaixo do que é recomendado, a urina ela fica mais concentrada e começa a formar cristais, principalmente cristais de cálcio, de oxalato de cálcio, para ser mais preciso. Esses cristais, eles podem se juntar e formar uma pedra nos rins, tá bom? A pedra nos rins, diferente dos cistos renais, elas costumam causar uma dor muito forte, principalmente quando a pedra ela migra, ela vai caminhando dos rins até o final da via urinária. Então, quando a pedra desgarra do rim lá de cima e desce pelos ureteres, que é o canal que liga o rim à bexiga, a dor é muito forte, inesquecível. Eu já deixei alguns vídeos aqui no canal falando sobre dor lombar, falando sobre essa dor intensa provocada pelas pedras nos rins, tá? Então, cisto renal não é a mesma coisa de pedra nos rins. Segundo erro bobo que as pessoas cometem é achar que um cisto simples pode causar ou é um câncer. Ele não vira um câncer, tá? Então vamos lá classificar. Existem 2 tipos de cistos. Os cistos simples, que não viram câncer, como eu já falei aqui, e os cistos complexos. Essa diferenciação é dada pelo exame de imagem. Em geral, ultrassonografia, que é o primeiro exame, mas se a gente tem dúvidas, a gente pode lançar mão de fazer uma tomografia ou então uma ressonância, porque esses exames vão diferenciar de um cisto simples de um cisto complexo. Um cisto simples, ele não tem calcificação, ele tem paredes muito bem delimitadas, eles não tem vasos no seu interior, não tem componente sólido no seu interior, não tem septos, tá? Que são formações no interior dos cistos. Então são apenas uma vesícula, uma cavidade com líquido no seu interior, sem nenhum sinal de complicação, nenhum sinal de gravidade. Nesses cistos simples, nem é necessário a gente ficar fazendo ultrassom de tempos em tempos para ver se ele vai virar câncer, porque ele, como disse na resposta do segundo erro, ele não causa câncer. Já os cistos complexos, tá? Eles têm uma chance de virar ou já ser um câncer, uma neoplasia maligna dos rins, tá bom? Por isso que, às vezes, quando a gente está na dúvida, a gente faz um ultrassom, faz uma tomografia, faz uma ressonância, acompanha, vai seriando o exame para ver se existe algum indício de que aquele cisto está se transformando em um tumor maligno, tá certo? É por isso que quando a gente faz o exame, a gente classifica, tá? Principalmente quando a gente faz a tomografia, se é um cisto classificação 1, 2, 3 e 4. Se for 1 é simples, tranquilo, não tem nenhum problema de virar câncer. O cisto de classificação 2, 3 e 4, quanto pior a classificação, maior a chance de causar um câncer. Ou seja, pacientes que têm uma classificação Bosniak, que a gente chama, 4, ele tem chance de até 85% de ser um câncer, tá certo? Então, os cistos complexos, diferente dos simples, eles podem ter ali no seu interior, de fato, uma neoplasia maligna, um câncer, e por isso precisa ser muito bem acompanhado, tá bom?
O terceiro erro muito comum é achar que um cisto simples é a causa da dor lombar que o paciente já tem há muitos anos. Então, uma pessoa está lá, certo? Ela tem uma dor nas costas, nessa região aqui, do lado da coluna, e acontece que ela faz um ultrassom e vê que tem um cisto renal. E fala, agora sim eu descobri a causa dessa dor insuportável na minha região lombar. E eu diria o seguinte, os cistos renais simples, que são a sua maioria, são muito comuns, tá? Quanto maior a idade, acima de 50 anos, começa a ter uma chance maior de aparecer esses cistos. E eles são simples e não provocam, na maioria das vezes, principalmente quando pequenos, qualquer tipo de dor lombar, tá? Então, cisto de 1, 2, 3 centímetros, até maiores, se for simples, eles não costumam causar dor lombar. O que causa dor lombar é o cálculo renal, é uma dilatação da cápsula. A capa aqui envolve os rins. Se ela dilata, ali tem inervação, a pessoa pode sentir dor, tá? Mas os cistos renais, eles não costumam provocar dor. Aí o que é que acontece? O paciente vai, procura um cirurgião e acha que fazendo a cirurgia da retirada dos cistos, ou do cisto, se for um só, ele vai evoluir com a melhora da dor. Isso não acontece, porque o motivo da dor não era os cistos. Inclusive, no cisto simples, a gente não indica a remoção cirúrgica desse cisto, porque não é câncer, a chance de transformar no câncer é quase zero. Ele, na maioria das vezes, não causa sintomas, não causa sangue na urina, não causa aumento da pressão, tá? Então, a gente tem que saber que se tem uma dor lombar e se aparece um cisto, nem sempre existe uma relação de causalidade, nem sempre o cisto. E na maioria das vezes, o cisto não é responsável por essa dor. Aí você me pergunta, então cisto não causa dor? Não, na maioria das vezes não causa. Se ele for muito grande, em grande número de cistos, que fez com que o rim cresceu, aí sim, tá? A gente não está falando mais de cisto simples, a gente está falando de, pode ser uma doença policística, onde a gente tem um componente familiar, hereditário importante, pessoas na família que fazem hemodiálise, múltiplos cistos, o rim cresceu de tamanho, que a gente chama de nefromegalia. Então aí sim, né, cresceu de tamanho, estendeu a cápsula, pode causar dor lombar, pode causar sangue na urina, que a gente chama de hematúria, pode causar aumento da pressão, piora de função renal e doença renal crônica, tá? Então estamos falando disso, estamos dizendo que o cisto simples não costuma causar dor na sua imensa maioria das vezes. O quarto erro bobo é achar que chás e medicações, elas dissolvem os cistos simples. A gente não sabe muito bem porque os cistos se formam. Sabe que eles, a partir dos 50 anos, são bem comuns e que tem esse componente líquido no seu interior. Mas exatamente qual é o mecanismo que forma os cistos nós não sabemos. Acreditamos que exista um componente genético muito forte, como tudo, mas a característica específica do gene alterado também ainda não sabemos. De forma que chás, medicações para dissolver um cisto não existe e nem precisa, porque se o cisto for simples, a chance de ele causar câncer, de doença renal, de causar hipertensão, dor, é muito pequena. Então, eu queria chamar a atenção de que não precisa usar chá, não precisa usar medicamento. Existe na doença policística, que é aquela que eu falei há pouco tempo aqui no vídeo, que tem um componente genético familiar, uma medicação, que é o Tolvaptan, que tem sido utilizado não para dissolver os cistos, mas para impedir o crescimento desses cistos, desacelerar o aumento dos cistos. E o paciente ele desenvolve doença renal na doença policística, porque ele vai formando tantos cistos nos rins que as células funcionais normais dos rins acabam sendo destruídas, porque os cistos com componente líquido vão sendo formados e as células normais elas começam a desaparecer. E aí o paciente evolui com doença renal crônica. Nesse caso, existe uma medicação que ainda não tem no Brasil, tá? Medicação extremamente cara, tem alguns efeitos colaterais, que pode retardar a progressão dos cistos em casos específicos, tá? Então, chá, medicamento, principalmente para cistos simples, não tem sentido. E o quinto e último erro bobo, e o mais importante, deixei para o final por conta disso, é não procurar atendimento médico diante de um cisto que você observe em seus rins. E precisa ser um nefrologista, um urologista? Não, até o médico clínico pode observar isso. Se o cisto ele tem característica de ser simples, bom, acabou, não precisa fazer mais nenhum gasto, nenhuma preocupação excessiva por conta de um cisto simples. Mas um cisto pode ser complexo.
E aí sim precisa aí procurar um urologista, procurar um nefrologista para fazer essa diferenciação, esse segmento, essa vigilância ativa. Porque se esse sítio se tornar um câncer, nós estaremos ali, né, prontamente preparados para extrair aquele cisto, para evitar que ele tome o rim completamente, tome outros órgãos, provoque metástase à distância, tá? Mas se você vê um cisto no seu exame de imagem e está lá na dúvida, melhor procurar um atendimento, porque o médico vai conseguir diferenciar e te tranquilizar se esse cisto é simples, se esse cisto é complexo e tomar as condutas conforme o julgamento dele, tá certo? Queria agradecer a todos que permaneceram no vídeo até o final, dá o joinha aí e eu te espero no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.